Oi, YouTube! Gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer um super recap de todos os livros que eu li de janeiro até abril, ou seja, tudo que eu li nos últimos 4 meses. E assim, gente, nós temos 16 livros para comentar. Aqui atrás nós temos alguns desses livros, porque a maioria das minhas leituras foram no meu Kindle, que eu ganhei de aniversário da minha irmã. Beijos, Bru. Então eu li muita coisa no Kindle, mas temos alguns livros físicos aqui para comentar sobre eles. Então neste vídeo a gente vai fazer um super recap sobre todas as minhas leituras de 2026 que eu fiz até agora. Não vou colocar as leituras de maio, porque vai ser um vídeo à parte de tudo que eu consumi em maio. Então maio não vai estar aqui nessa lista. Então a gente só tem janeiro até abril, gente. Então vamos lá, porque tem muita coisa pra comentar, gente. Então, vamos lá. A nossa primeira leitura do ano foi Quebrando o Gelo, da Hannah Grace, que a gente conhece ali a história da Anastácia, que é uma patinadora de gelo, que assim, o sonho dela é entrar para a equipe olímpica. Porém, esse sonho, ele tem ali um balanceado quando alguém comete um ato ali vandalístico e agora a equipe de patinação, eles têm que dividir o ringue de treinamento com a equipe de hóquei. Então a Anastácia, né, que tinha ali um sonho, que ela é uma patinadora um pouco perfeccionista demais, ela conhece o Nate, que é o capitão do time de hóquei. E ali, né, nessa que eles se conhecem, eles têm umas adversidades, eles têm um romance, e aí depois eles se odeiam. É um bagulho muito estranho. Eu dei nota 3 para este livro. É um livro de toda maneira ruim? Com certeza. É uma capa belíssima? Com certeza também. Olha que livro lindo, gente. Muito bonito. E vamos dizer que aqui também tem uma crítica. A capa desse livro é super bonitinha, olha. E em momento nenhum aqui tá falando que é um livro picante, né? Sim, parece um livro super normal. Parece um livro para crianças. Tanto que eu comprei ele num sebo com essa capa linda, bem baratinho. E falei, nossa, capa linda, romancezinho fofo. De fofo, só a capa mesmo, né? Então, é uma crítica à indústria literária de por que livros tão explícitos têm capas tão fofas. Assim, este livro, ele me pega de muitas maneiras. Primeiro, pelo fato de ter uma capa muito fofa, que não tem nada a ver com o livro. Segundo, pelo fato de que a história facilmente você encontraria no Wattpad, o que não é uma crítica, porque o Wattpad tem histórias muito boas, mas essa aqui não é uma história de Wattpad boa. O final é final ruim, não gostei do final. Tem time skip, eu sou um pouco hater do time skip, não gosto muito, não sou a maior fã de time skip, ainda mais que é um time skip muito nada a ver, não combina muito com a história. A história em si não tem um plot muito bom, sabe? O plot é meio bagunçado, tanto que eu demorei um pouco pra entender qual que era o plot. Então, não é um livro que eu recomendaria. Tanto que esse livro eu emprestei pra minha amiga, pra ela ler também. E a gente poder dar risada desse livro. E estranhamente ela gostou. Um gosto meio desrefinado, né? Mas tá bom, né? Anne. Ela gostou do livro, eu não gostei. Mas eu não recomendaria. Recomendo pros meus piores inimigos, que são as pessoas que não se inscrevem no canal. Mas, ai, gente, tem livros melhores, sabe? Eu achei que ia ser um livro mó legalzinho. É uma capa bonita, é uma capa que dá vontade de você ler. Aí você vai ler, o conteúdo é horrível. Que isso, Hannah? Esperávamos mais de você. Então, não gostei do livro, podia ter sido melhor. A história também não tem coesão, sabe? A Anastácia é uma chata, o Nate é um chato. O melhorzinho da história é um personagem que eu nem lembro o nome. Que é um fofinho, gente, que parece uma criança e que todo mundo gosta. E que acho que é Henry. É o Henry, gente. O Henry é o melhor personagem dessa história. De resto, odeio todos. Entrando nas leituras de fevereiro, a gente tem Assistente do Vilão, que é este livro aqui. Maravilhoso, gente. Muito bom. É uma fantasia bem clichê. Com sapo que fala, tem príncipe, tem vilão, tem fada, tem tudo que um livro
infantil, de fantasia teria. Então, esse livro aqui, muito bom, tá? A representação desse livro é aquela imagem que eu acho que é da Peppa Pig, que é um fortezinho com 2 fadinhas do lado. Eu vou tentar encontrar a imagem e vou deixar aqui pra vocês verem. Essa imagem representa esse livro aqui. E nesse livro aqui a gente conhece a Ivy Sage, a Evangeline Sage, que ela é uma mana muito pobrezinha, coitada, a família dela é muito humilde. A mãe dela já morreu, ela tem uma irmã pequena e o pai dela é doente. Então ela tem que encontrar dinheiro pra poder ajudar a família dela. E aí nessa que ela tá procurando emprego lá na floresta, ela acaba se dando com o vilão da história lá, né? Que é o Tristan. Ela vai descobrir, né, mais pra frente, que o nome dele é Tristan, porque todo mundo só chama ele de vilão. Ele é o vilão lá do reino, ele é o exilado, todo mundo tem medo dele. Falam que ele faz várias malvadices com a vila, então ninguém gosta dele. Mas a Ivy, que é uma pobre fodida, ela precisa de dinheiro, então ela vai começar a trabalhar de assistente pra esse vilão. O jeito que ele se encontra é muito louco. Ela tá no meio da floresta e ele tá sendo perseguido. Aí ele foge com ela e aí ele contrata ela lá no meio da fuga. Muito engraçado, muito bom. A gente tem sapos que falam, como eu já falei. Aí aqui, ó, tem o Reinado. Esse é o sapo falante, que é o Reinado, que é o melhor personagem dessa história. Eu dei nota 4. Dei nota 4 pra este livro. Não, eu dei nota 4,5, gente. Tô vendo aqui na minha colinha. Deixa eu mostrar minha cola pra vocês. Eu fiz uma pauta, gente. Esse vídeo tá muito chique, né? A gente tem um microfonezinho, a gente tem todo o enredo, a gente tem uma pauta pra esse vídeo, porque a gente tá muito chique, né? Fala a verdade. Voltando à minha resenha. Adorei esse livro pelo fato de que eu gosto de livros que tem pitadas de romance, que tem salpicadinhas de romance. Eu gosto desses livros. Eu acho bom, eu acho divertido. Por que eu falei divertido desse jeito? Não sei, mas aí, deixa eu falar. Gosto desses livros com pitadas, bem pitadas de romance, com uma fantasiazinha clichê. Eu adorei esse livro, foi divertido. Gente, essas foram as 500 páginas mais fáceis da minha vida. Porque eu já tinha comprado esse livro no ano passado, só que ele ficou parado por um ano na minha estante, até que esse ano eu resolvi tomar vergonha na cara e ler. Só que eu comecei a ler ele pelo Kindle, porque quando eu ganhei o Kindle, eu fiquei muito animada. E aí eu comecei a ler pelo Kindle mesmo. Então, eu li esse livro muito rápido. E aí, quando eu fui pegar esse livro na minha estante, eu olhei pra ele e falei, caraca, foi isso aqui que eu li em 3 dias? Chocada, babado. Tá na lista dos recomendados de 2026. Minha segunda leitura de fevereiro foi a continuação de Assistente do Vilão. Eu li Aprendiz do Vilão, eu também li no Kindle Aprendiz do Vilão. E eu vou confessar, esse livro aqui foi o livro que eu menos gostei da saga inteira. Então, o que eu mais gostei foi Aliada do Vilão e o que eu menos gostei foi Aprendiz do Vilão. Basicamente, um resuminho do livro é: a Ivy, ela continua trabalhando ali com o Tristan, eles ali já estão mais próximos, já tem toda aquela tensãozinha entre eles, mas agora a Ivy, ela tem que dar um passo além de assistente. Então a função dela não é mais estar só ali no escritório, cuidando das coisas ali, agora ela tem que dar um passinho a mais, né? Agora ela tem que aprender a fazer algumas coisas novas para poder ajudar a mediar os conflitos. Então, o reino tá passando por algumas situações e a Ivy, ela tem que aprender algumas habilidades novas, né, pra poder ajudar o reino. Esse livro ganhou nota 3,5, não gostei muito da leitura. Sim, eu não vou mentir que foi com esse livro que eu descobri que os segundos livros de sagas são sempre os mais decepcionantes. Pra você ler uma trilogia, você tem que passar pelo segundo livro, e o segundo livro é sempre o pior. Esse livro eu li no Kindle, eu só tenho da trilogia o livro físico de Assistente do Vilão, porque essa trilogia é muito cara, gente. A Alt deu uma pesada muito grande no preço desses livros, mas são livros que valem muito a pena. São livros lindos, 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 lindos. Todas as capas são muito bem caprichadas, então fico chocada com o capricho dessas capas. O livro em si não foi muito do meu agrado, mas também segue essa vibe de fantasia clichêzinha, com pitadinhas, bem pitadinhas mesmo, de um romance. Então, é um livro legal, mas não me pegou tanto. Eu acho que também é um pouco culpa minha, eu não ter me prendido tanto a esse livro, porque assim que eu terminei Assistente do Vilão,
eu já fui ler Aprendiz do Vilão. Então eu não tive uma pausa para processar ali o que eu tava pensando sobre este livro. Então eu comecei a ler ele muito rápido. E como eu gostei muito de Assistente do Vilão, acho que eu acabei me decepcionando um pouquinho com esse livro aqui. Mas de todo modo, ele vai entrar ali na nossa lista de meio termo. Ele não é nem ruim para estar na lista de não recomendados, e ele também não é extraordinariamente bom para estar na lista de recomendados. Porém, gente, como vocês vão provavelmente ler Assistente do Vilão, vocês vão ter que ler Aprendiz do Vilão. Então, ele realmente estaria no meio termo. Depois de ter lido Aprendiz do Vilão, eu fui ler A Aliada do Vilão, que é o melhor livro da saga. Tem nota de 4,5 também. Eu dei a mesma nota para os dois, porque esse ano eu estou muito crítica com livros. Nenhum livro ainda que eu li esse ano recebeu nota 5. Todos ficaram ali com média de 3 e 4. Mas eu gostei muito mais desse livro porque as pitadas de romance são maiores, porque é muito legal ver o Tristan surtando por causa da Ivy, e porque a Ivy tá muito mais personagem super neste livro, então eu gosto mais disso. A gente também tem pitadas de romance da irmã do Tristan e da outra mana lá, que eu não lembro o nome, que é a curandeira, não lembro o nome dela também. A gente tem pitadas de romance entre a outra, a Rebeca, eu acho que é Rebeca o nome dela, e o outro carinha lá, que é cuidador do dragão, que eu não vou lembrar o nome também, gente, desculpa. Sou péssima com o nome de personagens, mas a gente tem muitas pitadas de romance. O livro é muito bom, a Ivy tá super nesse livro. Nem expliquei o resumo do livro. Nesse livro, basicamente, na saga, a Ivy vai subindo de cargo. Ela começa como assistente, aí ela vira aprendiz, aí ela vira aliada, e vai ter o quarto livro em que ela é adversária. Pra vocês entenderem por que ela é adversária do vilão, vocês têm que ler esse livrinho aqui, né? Pra vocês entenderem por que ela é adversária do vilão. Mas, bom, ela vai subindo de cargo. Então, nesse quarto livro aqui, ela já deixa de ser uma funcionária pra ser uma pessoa que tá ali com o vilão, né? Ela se alia a ele pra eles lutarem contra o mal. Que o mal, spoiler, não é o Tristan. É outra pessoa que vocês vão ter que ler a série pra descobrir. Mas esse livro me ganhou porque ele é diferente dos clichês de fantasia. Ele me pegou de outra maneira. Acho que por eu ter me decepcionado com o Aprendiz do Vilão, eu amei mais a Aliada do Vilão. Então, tudo de bom é esse livro, gente. Ele é muito bom, ele também é muito lindo. Eu adoro os personagens, eu adoro essas pitadas de romance. Eu sou uma leitora muito assídua de romantasia. Adorei romantasia, deixa eu ver aqui. Gostei muito de... Como que é o nome, gente? Tá aqui atrás. A Rainha Vermelha, gostei muito desse livro. Gostei muito de Caraval. Lendário, que vai ser o próximo livro que eu vou falar, aliás. Príncipe Cruel, a saga de Príncipe Cruel, que eu também vou falar aqui. Mas esse livro entra na lista de recomendados, mas ele também tá na lista de recomendados e tá na lista de meio termo. Porque pra você ler ele, você tem que ler o resto da saga inteira. Então ele é recomendado por mim mesma e ele também é um meio termo. Mas ele tá mais pra recomendado do que pra meio termo. Mas você não pode ler o livro sozinho, né? Você tem que ler o resto da saga inteira. E no final do ano teremos o quarto livro, que eu já falei umas 4 vezes. Mas tá bom, né? Teremos o quarto livro que eu estou ansiosíssima para ler. Eu espero que eu não fique decepcionada com esse quarto livro. Eu nunca vou perdoar a Hannah Maeher se ela me decepcionar neste quarto livro. A gente vai fazer mutirão e vamos até a casa... A gente faz mutirão e vai até a casa dela pra tacar fogo e roubar o Tristan, que eu tenho certeza que tá no porão dela. A minha quinta leitura de fevereiro foi Lendário. Se você não sabe que livro é esse, ele é a continuação de Caraval. E, gente, eu amo Caraval. Caraval é maravilhoso, Caraval é perfeito. Porém, é uma trilogia. E como eu falei, nas trilogias, normalmente, o segundo livro é mais zoadinho. Então, Lendário foi um pouquinho mais zoadinho. É ruim? Não. Ele é bom, mas... ele não se compara a Caraval. Caraval é 30 vezes melhor do que Lendário. Em Caraval, a gente vê toda a história da Scarlet.
E em Lendário, a gente vê toda a história da Tela. Sendo bem sincera, a Scarlet é muito maneira e a Tela, ela é muito sem sal. Mas, sim, dando um resuminho aqui pra vocês, nesse livro aqui, a gente vai acompanhar a história da Tela, onde ela tem que enfrentar uns desafios porque ela quer descobrir um segredo, que eu posso estar falando abobrinha, mas se não me engano é um segredo porque ela quer a mãe dela de volta. Aí ela pede para um amigo misterioso dela que ela quer ver a mãe dela, e esse amigo misterioso, ele pede em troca que ela leve o Lenda até ele. E aí ela fica nesses desafios para poder descobrir quem é o Lenda e levar ele até esse amigo misterioso dela. Aí, né, nesse meio tempo também, ela tem todo um romance com um cara que se chama, Dante. É o Dante? Sim, é o Dante. É o Dante, porque o Julian é o outro. O Julian é o da Scarlet. Mas assim, gente, ela é muito sem sal. Basicamente, esse livro repete toda a história de Caraval, só que com a Tela e com o Dante. Então, é basicamente a mesma pegada de Caraval, só que com a Tela, e a Tela forçando horrores pra fazer mais merda. A nota desse livro foi 3, enquanto a nota de Caraval foi 4,5. 1,5 ponto de diferença, porque eu achei a Tela uma irmã muito chata, muito sem sal, muito sem graça. Stephanie Garber, eu espero que Finale seja melhor. Eu ainda não li Finale, eu quero ler Finale, que é... Caraval é a história da Scarlet, Lendário é a história da Tela, e Finale são as duas juntas pra descobrir outro bagulho lá. E também tem uma novel, que eu não me lembro o nome, não vou lembrar agora, vou deixar aqui na tela pra vocês, que é uma novel ilustrada belíssima, que eu super compraria, porque é muito lindo, mas deve ser muito caro, nunca pesquisei o preço, mas deve ser cara, igual o conto do Cardon, que também é muito caro, mas também é muito bonito. Mas esse livro, ele vai entrar no meio termo, por quê? Também é um segundo livro, então você teria que ler Caraval. E Caraval, claramente, tá na lista de recomendados. Porém, esse livro aqui, ele é um livro meio termo. Ele é meio sensalzinho, sabe? Você lê, mas não é aquela emoção de ler igual Caraval foi. Então, ele é realmente um livro bem meio termo. Ele é bem mais ou menos, gente. Se esse livro fosse uma nota, ele seria 7, que é a nota mais bosta. Você passa de ano, mas também não é uma nota boa. Então, esse livro aqui, se estivesse falando em notas escolares, ele seria um 7, que é bem relevante. Ninguém liga pro 7. Depois, né, de Lendário, a gente vai terminar o mês de fevereiro com 2 mangás, que são os mangás de O Cara Que Estou Afim Não É Um Cara, 1 e 2, que eu não tenho eles aqui físico e nem no Kindle, então vou deixar fotinhos dele aqui na tela, porque foi uma amiga minha que me emprestou esses mangás. E nesse mangá, basicamente, a gente conhece duas meninas, a Aya e a Mitsuki. A Aya, ela é uma menina assim, meio popularzinha, com muitos amigos, muito bonita, muito tchutchutinho, entendeu? E a Aya, ela tem uns gostos musicais que as amigas dela não entenderiam. Que ela gosta de um rock mais pesado, e ela é uma menininha toda cuticute, né? E as amigas dela não gostam do mesmo estilo de música que ela, então ela esconde essas musiquinhas que ela gosta. Então um dia ela vai numa loja de música e ela vê um rapazinho muito bonito. Ela fala, nossa, que menino lindo, tá apaixonada? E ela começa a ir lá sempre pra ver aquele menino. Só que depois ela descobre que aquele menino não é um menino, é a colega de classe dela, que é toda quietinha, reservada, a Mitsuki. E aí elas começam uma trama de serem amigas, meio rosa, preto, branco, azul, amarelo, umas amizades meio coloridas. E elas começam ali se ajudar, contar uns segredos, serem mais próximas da escola. A Aya, ela ajuda a Mitsuki a se informar um pouquinho mais com as pessoas. A Aya agora ela tem a Mitsuki para conversar sobre as músicas que ela gosta. E elas sempre se encontram ali, né, na loja de música. Então elas formam ali uma amizade. Nesses mangás, eu dei pro primeiro mangá 3,5 e pro segundo mangá 3. Não vou mentir que a maior parte dessas notas foi pelo fato de as ilustrações serem muito lindas e muito bem feitas. Eu quero um anime desse mangá pra ontem,
porque são muito lindas, são muito bem feitas, e eu preciso ver essas duas na minha telinha, porque elas são maravilhosas. Eu dei 3,5 e 3 porque eu tava muito crítica, eu tava muito ácida. Não tem motivo não, gente. Eu tava muito ácida mesmo no dia, mas é um mangá bem gostosinho de ler. Eu li os dois, um seguido do outro. Em um dia eu terminei um, no outro dia eu comecei outro, já terminei também. Porque é muito bom, é uma leitura linda. Meu Deus, como eu tava falando, né? Esse microfone homofóbico não gosta de romances sáficos. É uma leitura muito bonita. Elas são super fofas, super cuts, super queridas. É muito lindo ver elas evoluindo e ver elas se afastando. Então, acho que eu dei 500 spoilers nessa pequena resenha. Então, vou parar de falar porque eu quero que vocês leiam. Agora, entrando nas minhas leituras de março, eu li Vou Te Recitar um Gato, da Ishida Shio. E este livro, ele recebeu nota 4, ou seja, é um livro muito bom. Foi o primeiro livro de literatura japonesa que eu li na minha vida e me surpreendeu bastante. É um livro muito bom. Não vou mentir que eu tinha esse conceito meio enraizado na minha cabeça de que literatura japonesa era só mangá. Não é. Tem livros muito bons na literatura japonesa. Esse é um deles. E nesse livro a gente tem uma clínica psiquiátrica que se chama Totoro. Nessa clínica Totoro, vão pacientes com problemas muito específicos. E essa é uma clínica muito estranha, ou seja, essa clínica ela não aparece para todo mundo, ela aparece para pessoas específicas em um lugar específico. E essa clínica é estranha porque você vai lá, conta o problema para um psicólogo esquisito e ele te recomenda um gato. Você acha que você vai sair de lá com uma prescrição para 500 remédios, sei lá, com um gatinho bonitinho no seu colo. Coisa linda, né? Que tchutchuquinho, quem nunca? Gente, fui no psicólogo semana passada e saí com a minha gata. Tá aqui, né? Tem que devolver ela semana que vem. Tá arranhando tudo minhas paredes. Acontece, gente. É a coisa mais normal do mundo. Brincadeiras à parte, né? Esse livro, ele não conta a história de um personagem específico. É um livro com várias histórias. Então, se não me engano, são 5 capítulos. E nesses 5 capítulos são 5 histórias diferentes, com personagens diferentes e gatos diferentes. Gatos, cada um com sua personalidade, cada problema é um diferente do outro. Em uma história e outra, às vezes se conecta de os personagens se conhecerem, e isso é bem legal. Quando eu tava lendo esse livro, eu achei que ia ser realmente só um livro de contos sobre essa clínica. Mas não, gente. Tem um final muito bom, com um plot que é um plot que consegue ser bem melhor do que o plot de Quebrando o Gelo. Um livro sobre uma clínica que receita gatos é melhor do que o plot de Quebrando o Gelo. Gente, isso é uma sacanagem, mas a literatura japonesa tá de parabéns. Esse livro aqui, ele tem mais 2 livros, que Vou Te Recitar Outro Gato e O Que Tal Mais Um Gato, que eu ainda não li, mas eu vou ler porque eu adorei. É um livro muito comfy, muito confortável, muito fofinho. Uma interrupção, mas, voltando ao que eu estava falando, eu esqueci o que eu estava falando. Lembrei. É um livro muito confortável, é um livro com uma vibe bem gostosinha pra você. Você que quer voltar a ler, você que quer ler, quer começar a ler, recomendo muito esse livro. É um livro muito bom e eu vejo pouquíssimas pessoas falando desse livro. Precisamos, petição. Quero mais pessoas falando sobre literatura japonesa. Em específico, Vou Te Recitar um Gato. Esse livro merece ser muito mais comentado nas redes, tá? Gente, vamos parar de falar um pouco da Ellen Painter. Não que a Ellen Painter seja ruim. Vamos falar mais sobre os autores japoneses, que eles merecem. A minha segunda leitura de março foi Príncipe Cruel. Eu li... Março, na verdade, foi um momento, assim, muito dedicado a tudo do universo de Príncipe Cruel. Príncipe Cruel, a gente conhece a Judy, que é uma humana em um mundo de féricos. Ela vai para esse mundo de féricos depois que o pai adotivo dela, o Madoc, ele mata os pais de verdade dela. Então, ela vai para esse mundo de féricos, ela claramente sofre muito preconceito lá, porque ela é uma humana no meio desse povo ali tão poderoso, tão. E ela só faz preconceito ainda por ela não se esconder, né? Pelo pai dela, pai dela, querer tanto que ela estude como todos os outros. Ela vai lá pra escola, ela sofre muito na mão do príncipe Cardan, que odeia ela. E aí ela tem que lutar pelo próprio lugar.
ela luta muito pela política. Ela fala, gente, não vou me envolver em nada. Aí dá um surto na cabeça dela, ela vai lá e se envolve. Esse livro, entre a trilogia, ele é o piorzinho. Vamos ter que ser sincero. Esse livro, ele tem 3,5 de nota. A minha nota para esse livro foi 3,5. Esse é a única trilogia que eu vou falar assim pra vocês que a autora vai só melhorando a própria escrita. Então, no primeiro livro, o livro é bem mais ou menos. No segundo livro fica bom. E no terceiro livro é, assim, extraordinário de bom. Então, esse livro é bom, mas ao mesmo tempo ele é ruim. Porque o enredo dele é meio ruimzinho. O começo, meio, o fim dele. Mas uma parte também boa é que a autora, nesse livro, parece que ela focou muito na construção de personagem para ela poder ir melhorando nos últimos livros. Não sei se foi a intenção, mas parece que foi a intenção. O livro vale a pena, é uma leitura divertida, é uma leitura que vai te estressar, é uma leitura, assim, né, meramente, não sei o que dizer, mas é uma leitura boa. Você vai pegar ranço de muitos personagens, mas você vai se divertir. Dá pra entender o porquê que esse livro pegou hype, porém não dá pra entender o grande hype desse livro, gente. O que aconteceu? O livro é bom, mas também não é tudo isso que o povo fala na internet, não. O povo também explora demais. Eu acho que na internet se passaram, porque eu fui ler esse livro com muita expectativa. Talvez por isso que eu tenha me decepcionado, porque o povo colocou muita coisa nesse livro aqui. Não é tudo isso. É bom. Mas também, né, o povo se passou demais nesse livro aqui. Antes de ler O Príncipe Cruel, eu fui ler um conto, que é The Lost Sister, O Segredo da Irmã. Que, assim, é um conto onde, basicamente, a gente vê a história da Tarim sobre Príncipe Cruel. A gente vê a visão da Tarim. E esse livro me passa uma vibe de tentando justificar as ações dela, que não deixa, só faz você ter mais raiva dela. Só faz você olhar e falar, meu Deus, que menina sonsa. Não vou dar spoiler pra ninguém, mas todo mundo vai pegar ranço dessa menina. Se você não pegou o ranço dela, é porque você é igual. Se toca. Mas assim, esse livro aqui, claramente, é tentando justificar por que ela fez tudo isso, tentando passar pano pra Tarim. Não gostei. Ela é uma tonta, uma sonsa, uma nada a ver, não gosto dela. Então, esse livro recebeu 2,5. Não recomendado. Ah, nem falei. Príncipe Cruel vai entrar em recomendado, porque eu acho que é uma leitura bem legal. Pra quem... Não, eu não vou falar que é uma leitura boa pra quem tá começando a ler fantasia. Mas se você quer ler um livrinho maneirinho, com uma história legalzinha, Príncipe Cruel. Então, tá, vai entrar na lista de recomendados. The Lost Sister, que a minha professora, beijo Fabi, me mandou o PDF pra mim poder ler a versão traduzida. Gente, você não tá perdendo nada. Só vai ficar com mais ranço. Então, você não tá perdendo nada mesmo. Então, assim, não é um livro que vale tanto a pena você correr super atrás pra ler. A menos que você realmente queira se estressar. Mas não compensa muito. Então ele vai entrar nos não recomendados, porque realmente não vale a pena. Depois de ler o Príncipe Cruel, depois de ler esse conto horrível, The Lost Sister, a gente vai para o segundo livro da saga, que é O Rei Perverso. Nesse livro, a gente tem aqui a Jude como Senescal do Cardo. Se você não sabe o que é Senescal, fica tranquilo, porque eu também não sabia. Senescal é basicamente ali o conselheiro do rei. Mas a Jude é mais rei do que o próprio rei. E isso é quase um spoiler, porque o Cardo como rei e não como rei dá no mesmo, que ele parece uma criança. Mas a Jude, ela tem que lutar para tomar conta do reino, ela tem que lutar para manter o poder dela, e ela tem que lutar contra as pessoas que estão indo contra a lealdade dela, né? Spoiler, ela tem uma treta lá com uma Doc, que é o que deixa o livro interessante. Esse livro aqui, claramente, é melhor do que o primeiro livro. Eu dei nota 4 para esse livro. O primeiro livro ficou com nota 3 e esse livro aqui ficou com nota 4. É um livro bom. É um livro que tem mais entretenimento do que o outro livro. Como eu falei, o primeiro livro, ele é mais uma coisa assim, uma vibe meio construção de personagem. Esse aqui não. Esse aqui tem mais ação. Só não tem mais ação do que o último, que é simplesmente o meu favorito. Eu não li com a minha professora, mas a gente basicamente comentou juntas sobre toda a leitura. E pelo que eu ouvi dela, parece que ela também gostou bastante do último livro. Eu gostei de ver essa evolução da Holly
durante as escritas delas, eu achei que o livro ficou muito bom, então também entra na lista de recomendados. Diferente das outras trilogias, o segundo livro é bom. E para finalizar toda essa saga de Príncipe Cruel, a gente tem o melhor, o mais divo, a super estrela do pop, Rainha do Nada. Que, gente, ele é lindo, tá? É um livro muito bonito. É legal ficar apalpando os livros. Será que isso é assédio literário? Não vamos saber, mas é legal ficar apalpando os livros, principalmente quando o livro é bonito. E esse livro é lindo, esse livro é maravilhoso. Esse livro é bom, ele é lindo, ele é legal. E ele foi barato. Eu paguei muito barato nesse livro. Acho que eu paguei R$ 24 nesse livro. E ele é maravilhoso. Nesse livro, a Jude, ela é exilada do próprio reino. E ela vai pro mundo dos humanos e ela tem que viver lá no mundo dos humanos. Só que aí, quando uma situação acontece e a Jude tem que voltar pro mundo dos féricos, disfarçada da irmã dela, a situação é que basicamente ali o irmão dela tá correndo um risco de vida e aí ela tem que voltar pro mundo férico disfarçado da irmã dela. Quando eu comecei a ler esse livro, eu achei que ele ia ser o mais fraco da saga. Porque, eu não vou mentir, gente, quem fez a lombada desse livro, quem fez o resumo desse livro, que é o que fica aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Quem fez essa partezinha aqui do livro, pecou muito, acabou com o livro. Quem lê isso aqui não tem vontade de ler. Mas o livro é realmente muito bom. É o livro que, entre os três, é o que tem mais ali um entretenimento. É o livro que tem mais o tchan, é o que tem mais. Mas você tem mais vontade de só continuar lendo. Eu li esse livro aqui numa velocidade impressionante, que eu até fiquei triste, porque eu falei, meu Deus, eu não quero que acabe. O final é muito gostosinho. É o livro que tem mais salpicadas de romance entre o Cardan e a Jude. É o livro mais lindo, é o livro mais perfeito. É um livro que eu de verdade não queria que tivesse acabado. Tô olhando aqui o final, gente, o livro acabou de uma maneira muito aleatória. Tipo, com eles comendo pizza. Eu nunca imaginaria essa cena deles comendo pizza, mas estão comendo pizza. E é um livro muito familiar, é um livro que você percebe muitas perspectivas, que você se decepciona, que você fica feliz, e que é um mix de emoções. Então, Rainha do Nada é claramente o melhor livro da saga. Se você não concorda, e daí, Gilligan é o melhor livro da saga. Opinião popular pelo povo, eu sou o povo. Então, esse é o melhor livro deste canal. Deste canal não, né? O melhor livro deste canal não é, claramente. Mas esse é o melhor livro da saga que está sendo posto pela dona deste canal. A dona deste canal sou eu, então eu tô colocando que esse é o melhor livro da saga. Muito bom, gente. Vale a pena você passar pelo sofrimento do primeiro livro, pelo bom do segundo livro, pra você chegar e ler esta perfeição em forma de livro. Isso aqui não é um livro, isso aqui é uma obra de arte. Picasso pintou sobre esse livro e Holy Black escreveu sobre ele. Eu quero um filme disso aqui. A Amazon Prime faz uma série, nível Off Campus, não nível Amor e Gelato, sobre Príncipe Cruel, que, meu amor, eu maratono. Eu fico 6 horas direto assistindo, porque é muito bom. Pra realmente finalizar todas as leituras sobre Príncipe Cruel, eu li Como o Rei de Elfa me aprendeu a odiar histórias. Eu ia falar cartas de Cardan pra Jude, que são cartas muito lindas. Gente, que lindo as cartas que ele manda pra ela, depois de ter se arrependido, de ter feito merda. Muito fofo. Mas, Como o Rei de Elfa me aprendeu a odiar histórias, é muito bom. É um livro lindo, muito caro, aliás. Por que esse livro é tão caro? Mas as ilustrações são belíssimas. A história é boa, mas eu dei 3. Não sei por que eu dei 3, acho que eu vou aumentar a nota. A nota é 4 agora. Mudei a nota agora é 4. Esse livro é muito, muito bom. A gente conhece a história do Cardan. A gente também vê uma pequena parte ali dele, da Jude. A gente vê ele se apaixonando pela Jude. A gente entende por que ele agia de certa forma com ela, por que ele age daquela forma. E, aliás, gente, o bicho tem uma história sofrida. É engraçado que em todos os livros de fantasia sempre tem um príncipe traumatizado que você fala, nossa, ele tem a vida perfeita. Aí vai lá o bichinho, gente, tô traumatizado. Às vezes era melhor tá morando na rua mesmo. Mas, assim, é um livro legal pra você ler. É um livro que, tipo, pra você comprar, pra ter, só se você realmente for muito fã da série, você tiver ali, ó, com um orçamentinho bom. Porque é um livro caro, mas é um livro lindo pra deixar ali na sua estante, bem bonito. É um livro muito lindo, realmente, com uma história legal. Nossa, gente, pesei agora, hein? As ilustrações são todas muito bonitas, são todas muito bem feitas.
Então, assim, muito lindo, muito compensa, do nosso marido, Cardan Grimbriar, que nome esquisito, mas muito tchutchuquinho. Depois de ler toda essa saga de Príncipe Cruel, depois de passar longas semanas lendo esse grande universo, para dar uma despesadinha no clima, eu fui ler Amor Teoricamente, da Ellie Hazelwood, que foi o segundo livro dela que eu li. E nesse livro a gente conhece a Elsie. A Elsie, ela é uma física teórica muito foda, porque assim, ela é muito boa no que ela faz, só que por algum motivo ela não consegue emprego. Então ela trabalha como professora adjunta, recebendo muito mal, e para conseguir pagar as contas dela, ela acaba se inscrevendo em um app onde ela é namorada falsa de alguns homens. E o principal cliente dela é um carinha que se chama George, e o George, ele não consegue, não tem sentimentos por ninguém, mas pra mãe dele parar de encher o saco dele, ele contrata a Elsie. Eles acabam tendo ali uma relação de amigos mesmo. Mas o George, ele tem um irmão, que é o Jack. Que, aliás, o nome dele é Johnson. Mas por que o nome dele é Johnson se o apelido dele é Jack? Vai saber. Mas o Jack, ele e a Elsie não se gostam muito porque ela acha ele um riquinho chato e nada a ver. E ela acha que ele é professor de educação física. Mas ele é um físico muito importante na área. E ela também não gosta dele depois que ela descobre que ele é físico, porque ele fez uma matéria acabando com a área dela lá na física teórica, que eu não entendo nada. Então eu não vou explicar direito pra vocês, porque eu não entendo nada de física. Mas eles têm ali uma rixa entre uma galerinha de tal área de física e outra galerinha. E aí o Jack, quando ele tinha, tipo, uns 17 anos, ele foi lá e fez uma crítica muito pesada à área da Elsie. Então a Elsie não gosta dele. Mas ela tá concorrendo a uma vaga pra ela tentar melhorar de vida, né, gente? Que a coitada merece. E aí, nessa que ela vai tentar melhorar de vida, ela acaba tendo que trabalhar muito com o Jack. E eles acabam se conhecendo, eles acabam ali se gostando. E ela descobre uma coisa que, assim, mano, eu tava sendo uma pobre fodida por culpa de uma pessoa. E essa pessoa acabou com a minha vida. E eu podia ter sido muito mais brilhante se não fosse por essa pessoa. Então, é um livro muito bom. É um romancezinho muito gostoso. É exatamente o estilo da Ali Hazelwood. Eu já tinha lido A Hipótese do Amor, que está aqui atrás, que é um dos meus livros favoritos da minha vida. E assim, gente, são vibes muito parecidas. A Olive e o Adam também aparecem nesse livro. A Elsie e a Olive se dão muito bem, então o livro vale a pena. É uma leitura bem gostosinha. Assim, eu demorei um pouco pra engatar nesse livro. Não vou mentir, as 100 primeiras páginas não acontece nada. Mas aí quando vai chegando pro final, o plot é bom. E vai melhorando tudo, o livro vai ficando muito bom. E a Elsie é uma das personagens que eu me identifico muito. Ela adora Crepúsculo. E ela faz umas piadas com humor meio duvidoso. E eu gosto muito dela, porque eu me identifiquei muito com ela. Ela e a Olivia Marshall, que aliás tem vlog de leitura de Amor por Engano aqui no canal, pra vocês irem ver. Então, eu me identifico muito com a Elsie. Gostei muito desse livro, porque eu sou cadelinha da Ellie Hazelwood. Eu leria a lista de compras do Walmart dessa mulher. Deve ser muito mais interessante do que, sei lá, qualquer livro da Colleen Hoover. Pesei, né? E eu falei minha nota pra esse livro. Minha nota pra esse livro foi 4. Muito bom. Mas as 100 primeiras páginas tiraram um ponto dele. Eu falei que eu ia ser crítica esse ano. Estou sendo crítica. Para as minhas leituras de abril, a gente tá meio pobrinha, porque eu só li 2 livros em abril, um mangá e um livro. Mas vamos falar, né? Porque não é porque foi pobrinho que deixa de ser significante. O primeiro livro que eu li em abril foi um mangá, que foi Dandadan, o primeiro volume de Dandadan. E em Dandadan a gente conhece a Momo e o Ken. Eles se conhecem, a Momo e o Ken, de um jeito muito estranho, um jeito muito aleatório. Eles começam a discutir porque ela acredita em espíritos, ele não acredita em espíritos, ele acredita em ET, ela não acredita em ET. Aí eles viram, falam assim, porque então você vai lá naquele lugar que falam que tem aparecimento de ET, então você vai naquele corredor lá que falam que vai aparecer um espírito lá. E aí eles vão, no meio da madrugada, cadê o pai dessas crianças?
E aí eles em ligação lá conversando, acabam desabafando um com o outro, e é uma amizade muito esquisita. Mas, no meio disso tudo, eles acabam descobrindo que os dois estavam certos. Existem espíritos e existem ETs. E aí eles tentam fugir de toda aquela situação. E é muito louco. Tipo, claramente o autor de Dandadan não passava bem quando escrevia esse mangá. Eu já comecei a assistir um anime também. E é um anime meio... gente, que esquisitice enorme. O Ken, ele é possuído pela velha Turbo. E eles têm que enfrentar lá uma série de desafios para tirar o espírito da velha Turbo dele. Eu não vou falar o que a velha Turbo pegou do Ken, porque vai desmonetizar o meu vídeo, que nem é monetizado. Mas, nossa, gente, é muito esquisito, sério. Eu dou 2 pra esse mangá. E eu assisti o primeiro episódio do anime e saí, assim, profundamente traumatizada. Então, gente, meu Deus, que drogas fumantes o autor de Dandadan estava usando. Porque aquilo não é de Deus. Ou sei lá qual que é o Deus da sua religião. Mas aquilo ali não é uma coisa de pessoas normais. Aquilo não faz nem sentido. Eu acho que eu vou, talvez, se esse vídeo explodir, eu espero que exploda, senhor, né, eu vou ser muito criticada por estar falando mal de Dandadan, porque muita gente gosta. Mas, nossa, muito esquisitice demais. Aquilo é além do normal. Sabe, eu entendo que às vezes a gente não quer uma coisa normal, mas aquilo se passa demais. Essa é a minha opinião sincera. Não gostei. E o último livro, pra gente terminar, por enfim, este vídeo de tudo que eu li nos últimos 4 meses, a gente tem Melhor do que nos Filmes, que, de verdade, eu não vou falar muito pra vocês, porque eu tenho um vídeo enorme sobre Melhor do que nos Filmes. É só vocês entrarem aqui, vocês vão ter uma resenha completa de Melhor do que nos Filmes, e não é como nos filmes. Mas, spoiler, a minha nota foi 3,5 e o livro me deixou a pensar, mas vocês vão ter que assistir o outro vídeo para saberem qual foi a minha opinião. Eu não vou me aprofundar muito sobre ele, porque já tem um vídeo todo sobre o livro, então tem que eu ficar aqui batendo papo sobre, sendo que eu tenho um vídeo sobre. Vocês vão ter que entrar no canal e assistir. Terminou de assistir, se curtiu, vai assistir o outro e já se inscreve, tá? Foi o primeiro vídeo desse canal. Que emoção, gente, que emoção, que emoção. Mas é isso, gente. O vídeo acaba por aqui. Muito obrigado se você assistiu até o final. Muito obrigado por você estar aqui hoje. Muito obrigado por me escutar falando as coisas. Eu espero que eu tenha te influenciado a ler algum dos livros que eu falei aqui. Tem livros muito bons, tem livros, né? Mas muito obrigado por estarem até aqui. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.